Olá, gente linda! Sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui dando início ao nosso programa de hoje. O Gente da Gente está trazendo um dos personagens da Bíblia Sagrada, um homem que realmente causou, né? Causou de que maneira, pastora? Você vai saber daqui a pouquinho, porque nós vamos revelar quem foi este homem na Bíblia Sagrada que causou, eu posso dizer uma palavra para deixar você com água na boca, causou inveja. Inveja. Mas antes de eu revelar o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje, eu quero deixar aqui o meu endereço. Eu estou situada na Rua Prefeito José, Montes Paixão, 1912, em Mesquita, bem no centro de Mesquita, é ali que eu me encontro. Reuniões de segunda a sexta-feira e domingo. Domingo, então, 8 da manhã, 10h30, 18 horas. Vocês são os meus convidados. Mas vamos lá, então, vamos revelar quem é o nosso personagem, né, da Bíblia Sagrada que causou o quê? Inveja em muitas pessoas. Então, vamos lá, revelando o nosso personagem de hoje. Eu fui levado para a Babilônia, junto com os meus amigos, mas tinha uma missão. Eu não fui como presidiário, eu fui como alguém para trabalhar no Palácio Real. Lá eu aprendi muitas coisas, mas logo quiseram me oferecer todas as possibilidades e gratificações de estar no palácio. Mas eu sabia que Deus não queria isso para mim. Me propus então não me contaminar com os manjares do rei, me mantendo firme e fiel ao meu chamado, ao meu Deus. E Deus me socorreu, me manteve firme, forte, ainda mais forte que os outros jovens que estavam na mesma trilha que eu. Foi incrível como Deus me deu sabedoria para revelar sonhos. Fui usado para ser uma ferramenta de Deus para salvar as pessoas através das palavras de conhecimento. Até na cova dos leões eu fui lançado, mas Deus me manteve em segurança. Prazer, eu sou Daniel. Bom, então, como vocês puderam ver e ouvir também, né, acompanhar, nosso programa está trazendo, né, como personagem de hoje, o Daniel, aquele Daniel, né, que estava na cova dos leões, Daniel que causou a inveja em muitos administradores, muitos daqueles amigos que estavam lá, né, no mesmo ambiente, pode-se dizer, né, nos dias de hoje, no setor de trabalho. Não é verdade? Daniel ali estava servindo ao rei Dário, mas a Bíblia declara que ele foi um homem com um espírito muito excelente. E é por ele ter esse espírito excelente que ele começa, então, causar inveja em seus amigos. E a Bíblia relata, então, que este homem, né, por causar essa inveja, as pessoas começam a querer interpretar, entender, mas como é que pode? A gente precisa, né, pegar Daniel em algum vício, em alguma culpa. Esse homem tem que errar, a gente tem que ver algum erro dele, algum pecado dele, de Daniel. Mas olha, queridos, nada viram. Mas por quê? Porque Daniel, ele era um homem de fé, era um homem de oração, era um homem de Deus, né? A verdade é que Daniel, ele era um homem de Deus verdadeiramente, não tinha uma fé fingida, não, né? Como a Lloyd, a avó de Timóteo, a Eunice, a mãezinha de Timóteo declara, né? E tanto Timóteo também, eram uma família que não tinha uma fé fingida. Daniel também não tinha, não. Mas por que não tinha, pastora? Porque a gente vê pelos princípios de Daniel. Foi um homem escolhido por Deus, um interpretador de sonhos, e a Bíblia declara que esse homem foi fundamental naquele palácio, porque todas as vezes que acontecia alguma coisa, Daniel se destacava dentre os jovens, se destacava dentre os colegas de trabalho. Daniel se destacava ao ponto de querer não se contaminar, não comeu da porção do manjar do rei, não comeu.
né? O semblante dele ficou lindo, jejuava, orava 3 vezes ao dia, abria janelas, né, que dava direção a Jerusalém, por isso ele tinha paz. Jerusalém representa a habitação de paz, por isso que Daniel, ele era um homem diferenciado, e é isso que nós temos que procurar nos tornar na presença de Deus, homens e mulheres, pessoas diferentes. Jesus deixou isso na palavra, ele disse, olha, há diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E eu pergunto, você é uma pessoa diferente? Vamos compartilhar aqui uma palavra? Vamos? E aí você vai ver que esse homem, ele era diferente. Vamos lá então. Daniel capítulo 6, o versículo de número 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Está falando aqui, né, já de Daniel, preste atenção. 3. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque neste Daniel, havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que coisa linda. O seu destaque, então, começa a gerar inveja. Mas por quê? Porque é fato de tudo que estamos estudando aqui, que a Bíblia diz que ele se sobrepujou. O que é isso, pastora? Ele se sobressaiu. Ele conseguiu ser mais. Ele conseguiu ter vitória, êxito em tudo aquilo que ele recebia da parte do rei. Ele conseguiu ser um homem destacado. Quer que eu fale a verdade? Todas as vezes que a pessoa ela começa a se destacar, seja na faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da família, vai ter sempre alguém para se levantar e começar a querer entulhar os poços dessa pessoa. Só que o seu poço é igual o de Isaac, ele traz água viva, né? Faz jorrar água. Mas por quê? Porque você é de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, é de Deus. O Senhor confirma e afirma isso. E o maligno não toca. Quem é o maligno? A acusação, a condenação, a afronta, as pessoas que vão tentar, de alguma forma, parar os teus pés, como tentaram fazer com Daniel. Mas Daniel, ele era um homem tranquilo, sabe? Aquele homem zen. Ele era calmo, ele era tranquilo, porque ele confiava em Deus. E toda pessoa que ela confia no Senhor, é como diz os Salmos, né? O salmista, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então você pode permanecer no teu propósito. Você pode permanecer firme no seu alvo. Você pode permanecer firme naquilo que você faz, naquilo em que você trabalha hoje. Porque Daniel estava ali, cumprindo uma carreira, um plano, um projeto, uma missão, um propósito e uma proposta de Deus. Ele simplesmente não caiu ali de paraquedas naquele palácio, né? Quase que eu falei palhaço, né? Não, é no palácio, né? No palácio do Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer assim. Né? Estava trabalhando para o rei Dário. Eu digo que é um palácio do nosso Deus, porque Deus estava ali dentro daquele lugar. Na sua casa, Deus está dentro dela. Ambiente de trabalho, Deus está dentro dela. E quando Deus está no negócio, tudo dá certo. A coisa acontece de uma maneira tão sublime que você pode, né, ter ali obstáculos, muros, muralhas. Você pode ter o que for tentando atravessar o seu caminho para tentar parar você, mas jamais você vai ser parado por algo semelhante. Mas por que eu digo isso? Porque Deus é maior na sua vida e você já entendeu isso. O homem de Deus, ele age completamente diferente. Ele age sem dar ouvidos a outras vozes. Ele só dá ouvido a uma voz,
que é a voz de Jesus, a voz de Deus. Bom, nós vamos a um break e daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Gente da Gente. E hoje o nosso personagem da Bíblia Sagrada é o Daniel. O Daniel, aquele homem valente que chegou a cair lá na cova dos leões. E eu estou falando sobre ele. Comentava no primeiro bloco que foi um homem que causou. Causou o quê, pastora? Muita inveja, porque nós também, sinceramente, devemos estar preparados para esse tempo. Por quê? Porque se você é uma pessoa que quer destaque naquilo que você faz, naquilo em que você trabalha, você também vai passar por coisas semelhantes, que foi o caso de Daniel. Foi um homem que se sobressaiu, né? A Bíblia relata que os administradores começaram a invejar o trabalho de Daniel, porque Daniel era um homem que se destacava dentre todos os que ali estavam. Ou seja, você sabe que isso também acontece ainda nos dias de hoje. Mas para sabermos um pouco mais sobre, eu quero então que você venha entender como seria Daniel nos dias de hoje. Eu fiquei super feliz quando vi o resultado do vestibular. Eu passei para a universidade pública. Lá eu tinha grandes oportunidades. Eu poderia me formar naquilo que eu escolhi, conhecer pessoas, e eu, cristão, estava ali apto a falar do amor de Deus para tanta gente. Mas a primeira semana não foi fácil. Me ofereceram muita coisa. Baladinha no final de sexta-feira, alguns produtos para me deixar mais acordado. Tinha gente até me oferecendo drogas. Mas eu tomei uma decisão de não me contaminar com essas coisas. Decidi viver e honrar Deus onde eu fosse. E mesmo diante de tantas oportunidades de me perder e me desviar, com os debates dentro de sala de aula querendo provar que Deus não é real, eu escolhi não me contaminar com os manjares do rei. Eu sou Daniel nos dias de hoje. Vocês entenderam então? Pois é sobre isso que eu estou falando. Assim como Daniel prosperou no reinado de Dário e foi um homem, né, que destacou, né, entrou ali um espírito excelente sobre Daniel e por isso Daniel foi um destaque, ele se sobrepujou, ele conseguiu ser ainda mais excelente do que os demais administradores. E eu quero até continuar, né, essa palavra lá de Daniel capítulo 6, o versículo é o 4, que diz assim, ó: então os presidentes e os príncipes procuravam achar, olha essa palavra, estavam procurando achar ocasião, preste atenção, contra Daniel. E a respeito do reino também, eles procuravam achar ocasião. Mas não podiam. Por quê? Porque ele era um homem fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Se também procurarem algum erro ou culpa ou vício em você, será que vão achar? E aí? Mas não podem achar. É bom que não achem. Mas por quê? Porque quem quer ter um espírito mais excelente tem que se resguardar do pecado, da ambição, das coisas deste mundo, né? Das más conversações, da inveja, se resguardar de toda ira, raiva, ódio, incredulidade. Mas por quê, pastora? Isso de alguma forma iria me complicar no meu ambiente de trabalho? Iria, porque Deus só guardou Daniel porque ele era um homem de oração. Ele era um homem, né, praticamente segundo o coração de Deus
também, se é que eu posso dizer assim, né? Porque a gente conhece Davi como o segundo coração de Deus, mas eu posso dizer que Daniel, com ele não foi diferente, porque foi um homem que se submeteu à vontade do Senhor Deus. Estava ali naquele lugar, num ambiente, eu costumo dizer, que não era o dele, amém? Não era, mas de jeito nenhum. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que elas se corrompem ao chegar na Babilônia, ao chegar numa festinha, numa balada, né? Acabam se corrompendo e acabam ali fazendo coisas que não convém a ela fazer mais. Mas, pastora, qual o problema de eu ir para uma balada? Quando eu digo balada, pessoal, é uma festa, né, de família, mas aquela festa também de família que às vezes envolve uma bebida, envolve ali uma outra coisinha, né, um outro líquido, envolve ali um cigarrinho, envolve... E às vezes a pessoa está lá na Babilônia e se deixou se corromper. Mas com Daniel foi diferente. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Mas por quê? Homem de Deus. Um homem que realmente ele tinha propósito. Ele tinha ali, né, uma vida de comunhão. Um homem de oração. Orava 3 vezes por dia. 3 vezes. Tem gente que não ora nem uma vez. Já acorda, já toma um banho, põe a roupa, já vai trabalhar. Quer nem saber que dia que é amanhã. Mas Daniel não. Daniel ele era diferente. Daniel ele tinha compromisso com as coisas de Deus. Por isso estava na cova do leão. E o leão não devorou a Daniel. Por isso passou por dificuldades e venceu. Por isso estava no meio de tantos outros administradores e se sobressaiu, se sobrepujou. Mas por que isso? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando o Espírito Santo de Deus, ele está sobre uma pessoa, a pessoa consegue agir diferente nos dias de hoje. Não estou dizendo, né, naquele tempo, né, não, antigo não, é nos dias atuais, nos dias de hoje. E a gente vai vendo que Daniel, ele traz para nós essa referência desse homem, né, que muitos tentaram encontrar, achar ocasião, culpa alguma, mas nada encontrou porque ele era fiel e não se achava nele nem um erro, nem um motivo, nem um pretexto. Ninguém podia falar nada a respeito de Daniel, porque Daniel, ele se resguardava. E você? Tem se resguardado nos dias atuais? Ou a Babilônia invadiu a sua mente, o seu coração, a sua boca, os seus olhos? E aí? Como é que você anda hoje? Daniel para nós é um grande exemplo. E você tem sido exemplo também para outras pessoas? Como Daniel é para nós hoje? Olha quantos, né, 1000 anos já se passaram. E hoje continuamos falando de um Daniel, um grande herói, um homem que realmente se destacou. Você quer ser um destaque? Você quer causar também? Que cause inveja, né? Que cause, mas faça a vontade de Deus. Viva o propósito de Deus. Ande na presença de Deus e ande com muita fé no seu coração. Daniel deixa a gente aqui, né, motivados a nunca desistir, mesmo que caiamos na cova dos leões, mas que se a coragem, ela se sobrepujar também, e você tiver esse espírito ainda mais excelente, dentre todos os seus companheiros, Deus vai te guardar e você vai alcançar um lugar ainda e um nível ainda maior. Que Deus te abençoe, fique na paz, um forte abraço.